cerimónia de abertura do 10º Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz. É uma cerimónia oficial, porque já houve uma abertura oficiosa, que foi na semana passada, penso que quase todos têm conhecimento disso, que houve aqui um Campeonato Nacional de Jovens, que foi também integrado no festival. O Campeonato Nacional de Jovens, temos que agradecer à Federação Portuguesa de Xadrez ter escolhido a Figueira para o fazer, nós apoiámos e tivemos 270 jovens a jogar com as famílias, foi uma jornada excepcional, correu tudo maravilhosamente e tivemos também jovens da Figueira a jogar o Campeonato Nacional, que normalmente não vão, têm menos áreas de saída, mas tivemos 270 jovens de todo o país a jogar. E essa foi a abertura oficiosa do festival. Esta era a abertura oficial do festival. E eu passo já a dizer como vai decorrer, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, depois vou dar a palavra ao Sr. Vereador da Cultura, a apresentação da Câmara Municipal, depois ao Presidente da Assembleia Figueirense, Mota Cardoso, e ao Sadiq Ali, em nome do hotel e como anfitriã. Claro que serão intervenções breves, não se preocupem, a minha também. Só depois haverá a sessão que todos esperamos, dedicada a Miguel do Mundo, presidida pelo Dr. Pedro Roseta e como palestrante também o professor Casca. Eu desta vez escrevi algumas coisas, estamos habituados a ter no ciclo assim, mais ou menos uma apresentação ligeira, também vou fazer o mesmo, prometo que não vou demorar muito tempo e fiz desta vez alguns apontamentos. Cabe-me como organizador normalmente a tarefa de apresentar estas cerimónias, faço sempre com a preocupação de ser o mais breve possível e com a enorme pressão de não esquecer de ninguém, dos muitos que nos ajudaram em cada uma destas 10 edições do festival que realizamos. Hoje irei um pouco mais longe do que isso, mas não se assustem porque continuarei a ser breve. Até porque estamos com enorme expectativa em ouvirmos a sessão dedicada a Miguel Lima. Claro, desde já o fiz, começo por saudar o Dr. Pedro Roseta e a gentileza que teve em aceitar este convite e a honra que nos dá, como também diretor do Centro Nacional de Cultura, a estar aqui a presidir esta sessão. E desta maneira apresento algumas das instituições aqui presentes. Sou Casca Carranca, que é diretor do Centro de Estudos de Lusofonia Agostinho da Silva e que vai ser o nosso palestrante, um especialista na matéria, Miguel do Jambu. Também saudar várias pessoas que podia fazer todas, mas desculpem, só distinguir algumas instituições, claro, o Presidente da Assembleia Figueirense, o Mota Cardoso, o Sr. Vereador da Cultura, e que não é só o Vereador da Cultura, mas é um homem da cultura, como todos sabem, ganhou o Prémio Leia e que o torna já uma figura nacional da cultura portuguesa. O Rui Duarte tem a representação da Junta de São Julião e Duarte e também permita-me que distinga apenas aqui o Pastor Leite, que foi o primeiro Presidente da Câmara eleito depois de 25 de Abril. Tem essa honra e também nos dá a honra da sua presença. Aliás, também o estudioso Miguel Unamuno é doutorado na matéria da Universidade de Salamanca. A todos os outros, aos jogadores, eu terei a oportunidade de falar das outras pessoas ao longo desta breve explicação. Muito obrigado por estarem presentes. Se me esqueci de alguém, também o ex-vereador Martins de Oliveira, que foi o primeiro vereador que nos apoiou no festival, também é presente. São 10 anos de Festival Internacional da Figueira da Foz e depois, portanto, ao fim de 10 anos, fazer aqui uma pequena suma do festival. E quando nós comecei a jogar muito cedo e a última boa organização que tinha visto de xadrez tinha sido em 1975, um verão especialmente quente, num campeonato nacional que decorreu aqui na Figueira da Foz, depois em Peninsular, e que teve, entre outras variedades, uma exibição de xadrez às cegas, feitas pelo Álvaro Pereira, que defrontou 26 jogadores de vários vendados. Isto eu nunca mais esqueci, acho que quase toda a gente viu isto, nunca mais esqueci. Foi um recorde ibérico, foi uma coisa extraordinária, eu vou contar com todos por nós, mas foi uma coisa extraordinária e foi uma belíssima organização de xadrez. Quando, muitos anos mais tarde, eu comecei novamente a jogar, deparei-me com uma modalidade que era a coisa mais mal organizada e mais, com falta de dignidade, como não podia imaginar. Não tinha aquela mística de xadrez, lembrava-me daquelas organizações e fiquei completamente escandalizado.
Com as minhas características, fartei de dizer mal daquilo durante este tempo, a toda a gente, até que decidi com a doutora Paula Costa combinarmos, não, nós vamos mostrar como é que se organiza um torneio de xadrez. Em meia hora fizemos isto, viemos ter com o Sabir Ali, que era nosso amigo, e sabemos que tinha visão e tem de fazer coisas para a Figueira. E nós viemos ter com ele, explicámos que era o xadrez, o que é que queríamos fazer, e o Sabir, que não joga xadrez, disse logo que sim. E isso foi a pessoa, destes 10 anos, que mais apoiou o festival. Sem o Sabir não fazíamos festival nenhum, nem nunca tínhamos feito. E ele tem sempre boas ideias, ajudou a organizar, ajudou a dar dimensão e pronto, os três lançámos isto com uma particularidade. Nós tínhamos uma secção de xadrez na Assembleia Figueirense, tem hoje 34 anos, mas a Assembleia Figueirense tem 200. E o presidente da Assembleia já era o Mota Cardoso, portanto tem mais tempo do que o festival de xadrez. E também ele, fomos para lá os 4, também ele foi logo parceiro nesta iniciativa do Festival de Xadrez. E não é fácil. Não é fácil por uma razão, desculpem alongar um bocadinho aqui, mas penso que é importante. Não é fácil por uma razão, é que a direção tem que me dar uma espécie de carta branca para falar em nome da Assembleia, que é um bocado arriscado. E essa confiança que é feita pela direção é um apoio extraordinário. Eu falo em nome da Assembleia Figueirense, represento a Assembleia Figueirense e tenho que consultar a direção em cada pormenor do torneio, senão nunca mais saímos daqui. Quer dizer, não sou eu mais velho, mas o Monte Cardoso está muito bem considerado, ficava belíssimo depois de tanta conversa. Quando lançamos um evento como este, com projeção nacional e internacional, entramos diretamente num campo muito mais complicado, o da política. Colocamos em posições fragilizadas e altamente instáveis. Posso dizer que neste momento devo favores a mais de metade da Figueira da Foz e pessoas espalhadas por todo o país e um pouco por todo o mundo. Ainda este ano, os favores são extensivos a montanhas de gente, é favores de dinheiro, é favores de coisas pessoais, etc. Ainda este ano, para montarmos o tal campeonato nacional, eu e mais um grupo tivemos cerca de 10 horas a cartar mesas e cadeiras e no final, claro, um abraço, muito obrigado. E eles, sim senhor, muito obrigado, nos próximos 10 anos tentarão te lembrar de nós mais uma vez. Mas o que acontece é que todos os anos são os mesmos e todos os anos temos as mesmas ajudas. E, apesar de muitos empresários e muita gente não nos apoiar, temos sempre os mesmos a apoiar, que é engraçado. Aqueles que deviam passar de passeio quando nos veem, dão um abraço e dizem que estão presentes. É isso que motiva mais para organizarmos o festival. Os que não estão, isso é outra coisa, nunca tivemos a pretensão de distinguir as coisas negativas, mas também há coisas negativas. Pessoas que não nos apertam a mão, que nos viram a cara depois de serem nossas amigas, porque acham que ficaram estabelecidas num discurso, porque acham que politicamente ficaram expostas, sem intenção nenhuma. Pessoas que fazem quase assuntos pessoais, também que não temos nenhum motivo pessoal a não ser fazer a organização. Também há coisas destas, mas estas coisas nós não procuramos não destacar e por isso vamos continuar e rapidamente, já não falta muito. Eu gostava de agora fazer a tal breve resultado do festival, para sabermos o que é. Porque, como sabem, este jogo tem atravessado as sociedades, sempre assumindo um papel muito mais cultural do que desportivo. Tem hoje uma bivalência cultural e desportiva. Até aos anos 40, o papel do xadrez em Portugal teve sempre uma importância muito mais social, pois estava ligado à classe intelectual e, por isso mesmo, essa classe intelectual valorizava o jogo. O jogo era bem visto. De outro modo, também conhecemos todos a importância política que o xadrez assumiu mundialmente, em plena Guerra Fria, com o combate entre o leste e o ocidente, e particularmente na fase em que o Bobby Fischer conseguiu finalmente ganhar o bloco do leste, e portanto isto assumiu uma grande importância na Guerra Fria, porque o xadrez assumiu o papel de ser o fiel da balança de quem é que produzia intelectuais de maior valor. Também esta importância do xadrez política, todos nós nos lembramos e dávamos importância ao xadrez. Hoje, com o recuperar da ignorância, como estratégia social de manipulação do povo, querem produzir-se o xadrez a um jogo qualquer, que perdem apoios para qualquer evento de caçar Pokémons ou uma coisa assim parecida. O nosso festival, pela primeira vez, assumiu esta bivalência cultural e desportiva. Vou fazer um breve apontamento sob o ponto de vista desportivo. Primeiro, é o único torneio internacional que acompanha Portugal. Está ali
Presidente da Federação, se calhar vai dizer que não é bem verdade, mas a verdade é esta, e não diga ele que é desonesto, mas há uma certa desonestidade quando se diz que o evento é internacional, desde que tenha lá um nome estrangeiro no meio. O Dominique, Presidente da Federação, é Dominique Cross. Mas se eu puser lá Dominique Cross, não faz disto um torneio internacional. Ou se eu tiver lá um primo que vive aqui há 20 anos, é estrangeiro, não faz disto um torneio internacional. Abusivamente, os torneios em Portugal, dizem-se internacionais, convidam 2 ou 3 jogadores estrangeiros. Isso não é verdade. O torneio internacional obedece desportivamente a regras. E as regras são que o torneio, está aqui o Luís que não deixa de mentir, eu acho que é tudo dizer bem, se não também pode corrigir, que as regras são que tem que dar normas, que são títulos para os xadrez, normas internacionais, quer para os jogadores, quer para os árbitros. Ora, o nosso é o único que faz isso. Portanto, todos os outros, o torneio internacional daqui, de lá, não dão normas nenhumas, tem lá os jogadores estrangeiros, é um jogador e é um torneio internacional. Tem que puxar os galões ao nosso torneio, porque esta é a verdade. A verdade deve ser dita e é factual. Somos o melhor de sempre e o mais duradouro de sempre torneio. Não há comparação nenhuma com nenhum outro da história. Em Lisboa, quando o Kasparov resolveu se tornar a Federação Portuguesa de Xadrez e pagar lá um torneio para ter o voto da Federação Portuguesa de Xadrez, fez que realmente o torneio foi maior. Foi um ano. Kasparov perdeu, pagou o seu preço e fez. Mas durou um ano. O nosso tem 10. E nem sequer era muito maior do que o nosso. Aqui, na Figueira da Foz, desde que começámos isto, o xadrez tem títulos internacionais. Já vamos a isso. Aqui desde a Figueira da Foz, já jogaram mais de 2 dezenas, quase 3 dezenas de países diferentes. Jogadores profissionais vieram de propósito e passaram cá uma semana. Alguns deles, o grande mestre ucraniano Sergei Kovaliov, fez-se grande mestre da Figueira da Foz. Vai arrastar o seu título e o nome da Figueira para sempre na sua carreira. O falecido grande mestre Dragan Panovic foi grande mestre da Figueira da Foz. O Paulo Dias, um dos melhores jogadores nacionais, já foi pelo menos uma vez campeão nacional, foi mestre internacional na Figueira da Foz. Este ano, como será também dito, temos um jovem jogador português que, se fizer uma boa performance, vai ser mestre internacional na Figueira da Foz. E muitos outros jogadores têm conseguido normas. E temos tido aqui muitos grandes mestres. A questão aqui que se coloca é a seguinte: tudo isto só tem um grande valor quando sabemos o que representa. E perdoem-me esta impertinência, mas a maior parte das pessoas não sabe bem o que é que estamos a falar. O que é isto de ser grande mestre? Isto é que é a questão. E pior do que isso, as pessoas que decidem e podem decidir às vezes pelo futuro de certos eventos, nomeadamente de xadrez, não sabem o que é que estamos a falar. Não sabem o significado das pessoas que aqui estão. E eu, hoje, como estou abusivamente a ocupar-vos mais tempo, vou explicar o que é um grande mestre. A certa altura, num Ocidente, até os anos 40, mais ou menos, por exemplo, eu digo mais ou menos porque não sei exatamente o ano em que ele foi grande mestre. Na Península Ibérica não havia nenhum grande mestre. Em França não havia nenhum grande mestre. Em Inglaterra não havia nenhum grande mestre. Na maior parte dos países ocidentais não havia nenhum grande mestre. Enquanto no leste havia centenas de grandes mestres. Claro que o Ocidente começou-se a sentir diminuído, exatamente pelo valor que se dava ao xadrez como barómetro da capacidade intelectual dos povos, e começaram a investir para se conseguir grandes mestres. Só nos anos 40, salvo eu não tenho a certeza, não sei se foi nos anos 40, 50, se terá sido 60, que o mestre Juan Bello, que veio jogar aqui ao nosso torneio também, foi o primeiro grande mestre de Espanha, o primeiro grande mestre disse em breve. Foi o primeiro grande mestre espanhol também, não foi o meio. Foi o segundo. Sim, segundo grande mestre. Houve um antes, é verdade. Foi o segundo grande mestre de Espanha, Juan Bello. Por acaso, jogou cá uma que jogou e eu favoreci. Mas em Portugal, muitos anos mais tarde, o primeiro grande mestre português foi chamado António Antunes, já não joga. E o segundo grande mestre foi o Luís Galego, que é jogador hoje da Assembleia Figueirense. Mas nós só temos 3 na história de Portugal, 3 grandes mestres. Espanha tem agora muitos mais. Ser grande mestre de xadrez exige ser profissional de xadrez, exige uma dedicação diária de dezenas de horas. É uma modalidade exigentíssima, principalmente para os jogadores de leite. É uma modalidade muito exigente. Quando eu digo que temos este ano 8 grandes mestres aqui, é um número incrível de pessoas que dedicaram a vida ao xadrez e têm um valor desportivo enorme.
porque queria só dizer mais isto, porque apresenta-nos muitos campeões mundiais, nomeadamente na Figueira da Foz, temos 2 mãos cheias de campeões do mundo. O problema é que são só eles que praticam esta modalidade. E há campeões da Europa, entre 100 jogadores, os Masters. Então, os Masters é uma coisa incrível. Temos campeões de Masters. A minha mãe devia ser campeã de Master de xadrez, porque ela tem 90 anos e sabe jogar xadrez. E, portanto, se eu fizesse um campeonato, se calhar era a única a jogar e era campeão mundial de Masters. Nós, aqui, estes jogadores, têm uma federação internacional, tem 8 milhões de filiados. Em Portugal, o presidente da federação, ainda no outro dia disse, estamos à espera de 3.500 jogadores federados, só federados. Portanto, ser campeão nacional de xadrez, ter sido vice-campeão nacional de xadrez, como foi o nosso jogador Luís Galego, não é fácil. Não é a mesma coisa de ser campeão nacional de uma coisa que só há 2 concorrentes, ou vice-campeão nacional de uma coisa que só há 2 concorrentes. Estou a reiterar isto porque há muitas confusões também nos apoios e na consideração dos jogadores e das pessoas que aqui estão. Ora bem, a este propósito, cabe agora também distinguir aqui uma pessoa que já jogou, que vai ser o 7º torneio que vem jogar connosco. Este jogador, que foi campeão da ex-União Soviética, no tempo em que era mais difícil ser campeão da União Soviética do que ser campeão do mundo, foi número 3 do mundo, e não há livro nenhum de xadrez, ou 90%, isto é sempre um exagero, mas 90% dos livros de xadrez têm partidas dele porque era um jogador genial. E é ainda um jogador genial. Mas eu compro um livro de miúdos para ensinar aos miúdos, está lá uma partida dele. Compro um livro com as melhores partidas do mundo, está lá uma partida dele. Eu posso-vos dizer que há dezenas de milhões, não estou a exagerar, de pessoas que conhecem o nome deste jogador que veio jogar pela 7ª vez no nosso torneio, que é um grande mestre, Oleg Romanishvili, em que eu peço uma grande salva. Do xadrez do mundo, que está aqui na Figueira, vem 7 vezes de propósito para a Figueira, diretamente da Ucrânia, com o apoio de um empresário figueirense que ajuda a pagar a viagem, que é o Eduardo. Aproveito, uma vez que estão aqui outros jogadores, não estão muitos, para o torneio só começa amanhã, para apresentar mais 2 grandes mestres, vieram da Polónia, o grande mestre Jablowski, desculpem que eu disse mal o nome, Jablowski. E o grande mestre Mista, da Polónia. Eu já tinha dito que temos a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, temos a presença também de outros jogadores nacionais e, claro, como também é um jogador estrangeiro, não é grande mestre, mas é um jogador estrangeiro, vem de Inglaterra e que já joga pela 3ª vez no nosso torneio, é o Phil Adams. Queria também distinguir, há outros jogadores, Nuno Guerreiro e outros jogadores de grande valor nacional que estão presentes, mas pronto, estamos a falar de grandes mestres. Eu queria também dizer que também no nosso torneio tivemos sempre por um grande parceiro. E este parceiro é dos mais prestigiados árbitros do mundo. E não é pelo facto de ele arbitrar qualquer torneio que peçam, se ele puder, tanto arbitra um torneio de crianças como um torneio da sua zona, como se calhar no torneio do seu bairro, que é menos prestigiante a presença dele no nosso torneio e de ser o nosso árbitro principal. Como disse, é um dos melhores árbitros do mundo, Carlos Dias. E agora, um breve apontamento, até para contextualizar o que se vai seguir, da parte cultural. Nós quisemos sempre fazer não só desporto, mas cultura, porque o xadrez é cultura. Tivemos aqui pessoas como Dagoberto Marco, que é pai do Nuno Marco, mas incomparavelmente maior valor intelectual, que esteve aqui presente com uma palestra fantástica sobre xadrez na Idade Medieval e com uma outra coisa que era a paixão da sua vida, infelizmente já falecido, era a paixão da sua vida, que foi a morte do grande campeão do mundo, Alekhine, que morreu no Estoril e morreu em circunstâncias pouco claras, e parte da vida de estudo do Alberto Marco foi feita à procura da história da morte do Alekhine.
ele chamou-lhe Checkmate no Estoril, e apresentou também aqui o livro de um dos anos. Foram 2 momentos inolvidáveis da presença do Adalberto Marques. Também o Álvaro Pereira, que tinha feito o tal simultâneo às cegas, fez aqui uma palestra sobre o xadrez postal, que teve muita importância em Portugal, nomeadamente até na Figueira. E também temos um grande jogador de xadrez postal, o Mário Morato, ali presente, que foi campeão nacional de equipas. Tivemos o Luís Góis, saudosa presença, com também momentos inesquecíveis, acompanhado pelo seu grande amigo Carlos Carranca, o Mário Silva, infelizmente recentemente desaparecido, o professor Henrique Dias. Foram 2 ou 3 anos, salvo erro, que ele cá esteve, tornou estas noites de xadrez absolutamente fantásticas. Tivemos cursos de xadrez, tivemos palestras de xadrez, tivemos o Edmundo Pedro, que fez também uma palestra a propósito do seu percurso no Tarrafal, onde aprendeu a jogar xadrez e contou curiosidades como quando estava no isolamento no Aljube, as pancadas nas paredes combatiam a pior das estruturas, que era o isolamento. E então entretinham-se e alguém perguntou se eu sabia jogar xadrez. Ele tinha aprendido a jogar xadrez no Tarrafal, mas comunicar por pancadas as letras e tal, a jogar aquilo de cabeça, não era assim muito fácil e a partida não foi muito fácil de concluir. Mas lá se entretiveram durante muito tempo a bater na parede, até que o guarda ouviu e acabou com a partida. Foram testemunhos destes que tornaram o festival diferente. Temos tido também a presença sempre da imprensa local, talvez é Santos que acompanhou se calhar aos 7 anos, mas não só eu, a imprensa local sempre presente, mas também a nacional, e também as televisões, e também as rádios e os jornais nacionais, em alguns dos eventos. Nem sempre aconteceu. Curiosamente, quando vieram, tínhamos meios de projeção e passávamos no Jornal das 9, o torneio no ano seguinte corria sempre o grave risco de desaparecer. Houve problemas. A certa altura, 3 anos, desapareceu o torneio. Não teve o apoio de uma das 2 decisivas presenças de apoio do festival, que é a Câmara Municipal, e a outra é o Sabino Ali. O Sabino Ali teve sempre presente na Câmara Municipal, por razões diversas. Durante 3 anos não apoiou. Não é possível fazer o torneio sem a Câmara Municipal do Sabino Ali. É possível fazer sem mim, é possível fazer sem a Paula Costa, é possível fazer sem o Mota Cardoso, sem a Assembleia, se calhar, mas não é possível fazer sem a Sabino Ali ou sem a Câmara Municipal. Portanto, o futuro do festival está sempre dependente destas 2 entidades. Oxalá a Câmara possa continuar a apoiar. Eu sei que pelo vontade de todo o deputado, acho certeza que sim, e do vontade das outras pessoas, até agora penso também que sim, mas nunca sabemos. E como este ano vamos ter uma grande sessão de abertura, estou com um grave medo do que é que vai acontecer para o ano. Portanto, não sei se é a última vez que estou aqui a dizer alguma coisa, porque sempre que isto aconteceu, as coisas pioraram. Espero que não façam por menos a sessão, não seja menor, só por causa disto. Mais vale desaparecer e desaparecer em grande. É difícil, queria terminar precisamente já falei se calhar mais tempo que eu queria, mas queria terminar precisamente por referência a 2 coisas, que também vão ser referidas se calhar por Sadiq, não sei, mas nós atribuímos no passado um prémio chamado Prémio Sabino Ali, que é dado por eles, se calhar ele poderá falar sobre isso, mas este ano o torneio passou a chamar-se o Torneio Internacional, que está dentro do festival. Como vimos, o festival são várias coisas. O Torneio Internacional, que dá mais prestígio internacional a isto, passou a chamar-se Sabino Ali. É justíssimo que o nome do Sabino vá passar a fazer parte da história do xadrez, quer nacional, quer internacional. Posso-vos dizer que há milhões de pessoas que veem este nome na internet quando consultam o xadrez, quando consultam o chess. Não estou a exagerar, há aqui várias pessoas que poderiam desmentir, há milhões de pessoas que fazem isso. Houve uma vez um vereador, aliás, que estava na oposição, que foi o João Vaz, que fez uma pesquisa e viu que o nosso site tinha tido só no mês 70.000 visitas. Agora não tem, um pouco mais ou menos. Mas naquele lado, quando tínhamos muitos jogadores e houve interesse de jornalistas estrangeiros, eles estavam sempre a pesquisar aquilo. Tivemos 70.000 visitas, uma coisa mais ou menos menor que teve 70.000 visitas. O chefe de televisão tem milhões de pessoas a ver. E o nome do Sabino vai ficar, e muito bem, na história do xadrez, e eu me sinto muito orgulhoso por ter contribuído com isso. Pronto, muito obrigado, desculpem esta extensão, mas queria aproveitar que estavam aqui pessoas também importantes para explicar qual é a importância dos jogadores. Não é fácil para quem não joga xadrez entender o que é que aqui temos nesta cidade. Às vezes procura-se, isto um pouco mais para a câmara, às vezes procura-se eventos e fazem-se cópias de eventos, às vezes até infelizes, que não
nós estamos aqui, temos um evento especial, temos um evento que é falado em todo o mundo, que prestigia a Figueira. Há histórias que os jogadores xadrez que aqui estão presentes sabem, de grandes mestres indianos, por exemplo, que lhes perguntaram quem conhecia de Portugal, disseram que conheciam o Figueira da Foz. Não tinham sequer cá vindo, mas tinham ouvido falar, porque houve uma vez um jornalista da Didi Sport que tem 150 milhões de broadcast. Esteve aqui presente e fez 3 programas sobre o Figueira da Foz. Então na Índia, Portugal conheceu o Figueira da Foz. Isto tem que aproveitar estes eventos para fazer parte do torneio. Muito obrigado, desculpem ter ocupado tanto tempo e eu vou desde já passar a palavra então ao Dr. António Tavares. Muito obrigado.